Ministro Barroso chora durante sessão do STF e vocês vão ver agora qual que é o motivo do mimimi. Claro, ele está sabendo que o seu tempo está acabando e no final desse vídeo aqui eu vou te mostrar, pessoal, o real motivo desse choro que ele fez ali durante a sessão do STF. Vocês vão entender logo logo. Preste atenção aí no que o Ancapso vai mostrar, o que aconteceu de forma inédita nessa sessão do STF. E nós vamos falar agora sobre o choro do Barroso. Meu amigo Barroso chorou hoje no STF, lembrando da relação dele com os Estados Unidos. Mas para deixar documentado, todos os meus sentimentos em relação ao país são bons, tenho relações acadêmicas, amigos queridos, admiro pessoas, admiro as instituições. Pois é, Barroso, é isso daí mesmo. Realmente os Estados Unidos é um país admirável. Quem está falhando em se dar o respeito é o próprio STF com esse processo absurdo contra Bolsonaro que não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Ele chegou a ter a pachorra de dizer que não há censura no Brasil. Como não há censura? Cadê o canal do Terça Livre, Barroso? Deixa eu chegar aqui no canal do Terça Livre. Onde é que está o canal do Terça Livre? Não tenho como acessar. Por quê? Por causa da censura do STF. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra um ponto muito importante que eu falo sempre. Quem acha que esse pessoal não está sentindo nada, não tem nem sentindo. Magnitsky não doeu nada. Ai, o visto. Ninguém se importa de ver o Mickey e o Pateta. Se você acha que esse pessoal não sentiu, você está errado. Olha só, eu vou tocar para vocês aqui o trechozinho aqui do ministro Barroso aqui. É um trecho curtinho, 2 minutos, 3 minutinhos dele falando aqui. Não sei se eu vou tocar tudo, mas só para vocês entenderem o espírito. Eu acho que a postura dele fala até mais do que as palavras dele. Então presta atenção. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta... Mais uma vez, muito mais importante do que o que ele está falando é como ele está falando. Repara a tristeza dele, ele todo consternado, abatido, uma olheira enorme aqui, todo abatido nessa história, dizendo que não, que negócio das sanções, doeu. O cara sentiu com certeza. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Não, crítica. O Maduro, tem crítico do Maduro na Venezuela, tem gente que critica o Maduro na Venezuela. O problema é quando a crítica machuca. Aí que o cara não gosta, entendeu? O Terça Livre machucou a crítica ao STF. Aí o Terça Livre você não consegue acessar. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, agora tá até mais tranquilo. Realmente dá para assistir os vídeos deles e coisa e tal, mas houve uma época que não dava, que era proibido. Não podem falar, censura, cala, proíbe, não sei o que lá. O Barroso tem censura sim, e muita, não é pouca não. Haja vista as centenas de contas que foram derrubadas por ordens secretas do Alexandre de Moraes. É um absurdo o cara falar, ele tá fazendo fake news nesse caso, né? Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. Lê quem quer, acredita quem quer. E os que não estão mais no ar, ô Barroso, me explica. E os que não estão mais no ar? E o Terça Livre, por exemplo? Me diz aí qual é o caminho do Terça Livre para eu poder ver o Terça Livre que eu quero ver aqui. Por que eu não posso ver o Terça Livre mais? Porque vocês acabaram com o veículo, né? E não foi só isso não. Olha a Jovem Pan, o quanto que a Jovem Pan está arriscado a Jovem Pan perder as frequências dela
Por conta de quê? Por conta de censura. Não tem outro nome para chamar isso daí. A ideia de que no Brasil existe censura simplesmente não corresponde à realidade de qualquer pessoa que esteja no país prestando atenção no que aconteça. As remoções de conteúdo, segundo mais uma vez explicou o ministro Alexandre de Moraes, se referiam a crimes de ameaça, não crimes de opinião. Tanto é isso, né, Barroso, que nem a Interpol, nem a justiça americana, nem a justiça espanhola aceitaram o argumento dos supostos crimes de ameaça, crimes de não sei o que lá. Não, não tem esses crimes, nenhum desses crimes tem. Só vocês enxergam esses crimes aí. Ou então, Barroso, o Alexandre de Moraes está mentindo para você, tá? Você já considerou essa possibilidade? O exemplo mais emblemático era o da postagem que fornecia o endereço do delegado que conduzia determinado inquérito, com o nome de sua mulher, de seus filhos, e convocava as pessoas para irem hostilizá-lo e ameaçá-lo. Isso não é liberdade de expressão em lugar algum do mundo. Mas, mesmo no caso desse post aí, não foi removido o post, a conta foi derrubada. Isso é um absurdo, isso é censura prévia. Você derrubar o post, ok, você está achando que é uma ameaça e coisa e tal, derruba o post. Não foi isso que aconteceu, não foi um post derrubado, seu Barroso. Foi a conta da pessoa derrubada, era filha do Oswaldo Eustáquio. E, quero lembrar você, Barroso, o tribunal na Espanha não considerou isso coisa diferente de crime de opinião. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil. Ô Barroso, dá uma olhadinha no caso da Flávia Magalhães, lá, uma cidadã americana, que teve um mandado de prisão aqui, emitido pelo Alexandre de Moraes, gabinete do ministro Alexandre de Moraes, STF, tá aqui, ó, mandato de prisão. Flávia Cordeiro Magalhães, cidadã americana, perseguida por coisas que ela teria dito lá nos Estados Unidos, quando estava lá. Postagens que ela fez na rede social lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes mandou calar pessoas no mundo inteiro. Existem ordens para derrubar perfis no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. Então o que você está falando é simplesmente uma mentira deslavada. Sim, vocês merecem todas as sanções do mundo e vão receber muito mais enquanto não assumirem o erro e consertarem o que deve fazer. Acabar com essa perseguição absurda contra o Bolsonaro e acabar com essa censura das redes sociais. Não adianta chorar, Barroso, porque vocês sabiam já há muito tempo que estavam fazendo coisas erradas. É que vocês achavam que estavam fazendo coisas erradas, mas e aí? Que consequência que vai ter? Vão entrar na justiça contra a gente que vai decidir mesmo, qual o problema? Não vai ter nada, né? Acabou, resolvido o problema, zero problema. Ou seja, vocês sabiam que estavam fazendo errado já há muito tempo. O que mudou agora é que vocês perceberam que vai ter consequências. Sim, já está tendo, você já está sem visto. O Alexandre de Moraes já está com a lei Magnitsky e vai piorar muito as coisas daqui para frente. A coisa tende a piorar muito para vocês e para o Brasil, devido a um fato muito simples. Vocês não reconhecerem o erro, erraram, e começar a tomar medidas para consertar esse erro. Pois é, agora você vai entender o porquê que o Barroso está chorando por não poder ir para os Estados Unidos. Um imóvel de 22 milhões de reais comprado à vista no cash e que ele não vai poder usufruir, que está lá. Confira aí. A família do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, é dona de um imóvel de luxo em Miami, nos Estados Unidos, avaliado em 22 milhões de reais. A compra foi feita à vista, sem hipoteca, sem financiamento, e o apartamento está registrado no nome de uma offshore que pertence aos filhos do ministro, segundo os registros públicos obtidos pela coluna. O imóvel fica na ilha de Key Biscayne, no condomínio Oceana, de frente para o mar. São 158 metros quadrados adquiridos em 2013, pouco antes de Barroso assumir o cargo no STF. O vendedor foi o bilionário argentino Eduardo Constantini, que foi quem construiu esse condomínio. Hoje, um apartamento similar é anunciado por cerca de 27 milhões de reais. Só a taxa de condomínio ultrapassa os 15 mil reais mensais. Os impostos anuais somam mais 270 mil e o aluguel de um imóvel parecido pode chegar a 108 mil reais mensais. Até recentemente, esse imóvel era usado pelo filho de Barroso, Bernardo Van Brussel, que é executivo do banco BTG Pactual. Ele morava em Miami, mas decidiu voltar ao Brasil após o governo de Donald Trump suspender os vistos de 8 ministros do STF.
Entre os que tiveram os vistos suspensos estão Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Em julho, Moraes foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. Especialistas afirmam que, caso essa medida seja estendida a Barroso, o imóvel de Miami pode ser bloqueado, mesmo que não esteja no nome do ministro. Antes de chegar ao Supremo, Barroso teve uma carreira de destaque na advocacia, atuou em casos relevantes como o que reconheceu direitos a casais homoafetivos em 2011. A assessoria do ministro foi procurada, mas informou que ele não comentará o assunto. O condomínio Oceana também abriga empresários brasileiros como o fundador da Cogna, Evandro Neiva, e herdeiros da Sadia. Pois é, e o ilustríssimo Barroso também chorou ao falar ali sobre a Venezuela, né? Contra os brasileiros, ele fala aquela frase, perdeu mané, ou seja, vai te catar, né? Vai caçar sua turma. Agora, dos venezuelanos, não, do venezuelano, que é amigo do Lula, aí ele tem muita dó. E tá aqui, ó, Barroso chora ao falar da ajuda aos venezuelanos. Será que o Barroso foi lá ajudar os venezuelanos, fez um pix, tirou um pouquinho da sua fortuna, né? Olha aqui, o presidente do STF fez um relato durante uma viagem que ele fez a Boa Vista, Roraima. Olha só, e afirmou ser emocionante o que o Brasil faz por essas pessoas. Nós vamos ver aqui, tem um vídeo aqui do canal Poder 360, nós vamos colocar para rodar aqui, você vai ver a fala do Barroso sobre essa visita que ele fez ali na Venezuela. Por que ele não faz isso aqui pelo povo brasileiro? Confira aí. Estive ainda em Boa Vista na Operação Acolhida, que efetivamente acolhe os venezuelanos que vêm fugindo da crise humanitária que infelicita aquele país e chegam ao Brasil em centenas por dia. E aí existe uma operação, um grande galpão com diferentes órgãos e ONGs que recebem essas pessoas, fazem uma triagem, acolhem, dão abrigo, dão capacitação e ajudam a empregá-los. E eu estive visitando e também queria cumprimentar as Forças Armadas, ao General Santos, que comanda esse projeto. Emocionante ver o que o Brasil faz por essas pessoas. E disse a eles que eram todos muito bem-vindos, os que vinham em paz trabalhar no Brasil. E um daqueles senhores levantou, muito bonito, muito emocionante mesmo. E esse é o bom Brasil, da paz que acolhe as pessoas. Pois é, né? Esse é o bom Brasil da paz, do amor, né? O amor venceu, né? Só que quando se trata do povo brasileiro, ele não age dessa forma, né? Isso é que é engraçado, né? Agora, ir lá para os Estados Unidos, se posar de bonito durante eventos ali, ou ir para Portugal ali na Europa, né? Durante os simpósios, o Lollapalooza do Gilmar ali, né? E fazer todo aquele drama todo ali, aí sim, agora, eu quero ver defender o povo brasileiro, eu quero ver defender aqueles brasileiros que estão presos ali, mais de 600 brasileiros que estão presos ainda por causa do fatídico golpe, né? Aí não tem, né? Aí é sem anistia, aí é sem misericórdia, é sem choro e sem vela. Agora, para os venezuelanos, né? Que não vai fazer diferença aí, né? No Supremo Tribunal, no Executivo, nem para o Lula. Aí sim, aí nós vamos apoiar. Mas isso é porque são amigos do Lula, né? Porque se fosse amigos de Bolsonaro, com certeza ele não estaria lá em Roraima, né? Fazendo essa visitinha ali. Engraçado, né, pessoal? Agora, ficou sem poder visitar o seu apartamento de luxo, né? Ali nos Estados Unidos. Nem ele, nem a sua família. Infelizmente. Que tristeza. Coloque aqui nos comentários, pessoal, se você ficou muito triste com o Barroso, que não vai poder visitar ali os Estados Unidos, não vai poder ver o Mickey, o Pateta. É definitivo. Pessoal, geralmente, quando os Estados Unidos aplicou Lei Magnitsky, sanção sobre outros países, sobre pessoas físicas até mesmo, e até mesmo essa questão de cancelar o visto por causa de perseguição política, por fator político, geralmente, raramente os Estados Unidos volta atrás e concede novamente o visto ou tira a Lei Magnitsky. É quase que impossível isso acontecer se for olhar historicamente quando os Estados Unidos já fez isso com outras pessoas, outras autoridades. Ou seja, só lamento. Daqui a pouco pode piorar. Daqui a pouco eles podem barrar e confiscar os bens de ministros ali do Supremo. Agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes também comprou um imóvel de
12 milhões em 2 parcelas. Parcelou porque não aguenta pagar, porque fica pesado, né? 2 de 6 milhões. 6 milhões na entrada, 6 milhões na saída, né? No nome ali da família, de uma empresa ali, na verdade da família, né? E quem comprou foi a esposa do Alexandre de Moraes. É engraçado, né? O ministro ganha 43 mil reais por mês, comprando um apartamento de 22 milhões aqui, 12 milhões ali, mas a gente sabe que é através do escritório que eles têm de advocacia, e esse escritório gera muito dinheiro, porque, claro, né, pessoal, os empresários, os ricos, os abonados, quando tem um processo na justiça em geral, na primeira, segunda, terceira instância, eles levam para os escritórios do Barroso, do Moraes, do Gilmar Mendes, até mesmo do Rodrigo Pacheco, porque lá eles sabem que a vitória é certa, pessoal. A sua vitória também é certa, pessoal, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, pessoal, para que outras pessoas também possam ver esse vídeo, tá bom? Vamos ficando por aqui, até a próxima.